E eu gostaria de abrir com vocês em um texto agora muito conhecido para esses momentos de dízimos e ofertas. Malaquias capítulo 3, verso 10. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de falar uma coisa que a gente chama na gramática, eu não sei se aqui em Portugal também usam esse mesmo termo, mas no Brasil a gente usa, chama de verbo dicente. O verbo dicente também pode-se dizer assim. Eu fui jornalista por quase 15 anos, hoje eu não mexo mais com isso, não faz mais parte da minha rotina. Mas a gente usa muito no jornalismo esse verbo dicente. Por que ele é importante? Por exemplo, o pastor Sérgio Wesley, além de ser pastor, também é psicólogo, todo mundo sabe disso, amém? Já é famoso já nesse sentido, né, pastor? Então, por exemplo, se eu quisesse dizer uma frase da seguinte maneira: a ansiedade é um problema grave nos dias de hoje. Eu, como jornalista, talvez não teria o mesmo peso se eu dissesse assim: a ansiedade é um problema grave nos dias de hoje, diz o psicólogo Sérgio Wesley. O verbo dicente, ele transfere a responsabilidade para uma autoridade. Por exemplo, se eu dissesse a violência aumentou em Portugal, você poderia dizer, com base em que você está dizendo isso? Agora, se eu dissesse para você, a violência aumentou em Portugal segundo a PSP, ou disse o comandante da PSP, ou disse o comandante da GNR, enfim, de alguma polícia aí qualquer. Ganha outro peso, eu transfiro a autoridade para quem tem autoridade para a fala que está sendo dita, para a afirmação que está sendo dita. Com base nessa pequena introdução, agora vamos ler Malaquias capítulo 3, verso 10. Tragam todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras dos campos fiquem sem fruto, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos exércitos. O profeta, que não era jornalista, mas conhecia muito bem o verbo dicente, usa essa expressão para apontar aquilo que ele está dizendo e as promessas que ele está dizendo, não para si próprio, não para dizer, ele não está dizendo, façam isso ou façam aquilo que vai ser bênção na sua vida, não. Ele aponta para quem é a autoridade máxima dessa promessa e que para quem realmente pode cumprir e tem autoridade e poder para fazer acontecer o que ele está dizendo. Há uma diferença se Malaquias tivesse somente dito isso. Quando ele aponta para o Senhor e diz o Senhor dos exércitos, não é que ele está tirando a responsabilidade de si, mas ele está repassando a informação de quem ele recebeu, e a informação que ele recebeu foi do Senhor dos exércitos para o povo dele. E ele quer que esse povo que participa dos dízimos, que participa das ofertas, saibam, tenham a certeza, tenham a convicção de que ao fazer isso, eles não estão cobertos apenas pela palavra do profeta, mas pela palavra que vem diretamente do trono de Deus. Isso muda muito. Isso dá um outro contexto, dá um outro peso para a mensagem. Porque a palavra não é só do profeta, não é algo que ele está tirando do coração dele, não é algo que ele acha, como eu poderia achar que a ansiedade é um problema da sociedade, como eu poderia dizer que a violência aumentou ou não aumentou, como eu posso dizer qualquer coisa que eu quiser dizer. Mas é diferente quando eu direciono e dou a fonte e dou exatamente vamos dizer assim, a responsabilidade para quem realmente pode fazer e acontecer ou dar a afirmação. Nessa tarde, nós vamos ter um momento agora de participar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Mas antes de fazer isso,
eu gostaria que você entendesse e orasse, nós vamos orar antes, com a certeza de quem lhe dá essas promessas que estão em Malaquias, capítulo 3, verso 10, que a gente já leu, 11 e 12 também, que a gente já leu tantas vezes nesses momentos. Já passamos tantas vezes por esses textos, mas entender que esse texto, por mais que esteja num livro chamado de Malaquias, não são promessas que são do coração de Malaquias, são do coração do Senhor dos Exércitos. São do coração do seu Deus, são do coração do seu Pai. Então, quando você lê esse texto, entenda que é uma mensagem direta de Deus para as nossas vidas. Gostaria de convidar você a se colocar de pé, enquanto nossos irmãos também se posicionam aqui. Gostaria de te convidar a fechar os olhos por um minutinho só. Antes de participar do teu dízimo e da tua oferta. Se existe algum medo e algum receio nesses momentos, ou alguma barreira que te impede às vezes de se comprometer com momentos como esse. Entenda que o Senhor, Ele tem uma promessa direta para nós. Não é porque Malaquias disse, mas é porque Deus disse. É uma palavra que vem com a autoridade do Senhor. Não são palavras jogadas ao vento por qualquer homem, não. São palavras que vieram do trono e do coração do nosso Deus. Pai, nessa tarde nós queremos nos colocar diante de Ti. Antes mesmo de participar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós queremos, Senhor, nos derramar na Tua presença e declarar: nós confiamos no Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso socorro, Tu és em quem nós temos depositado, Senhor, a nossa confiança. Toda a nossa expectativa está em Ti. Nós não confiamos em homens, nem muito menos em cavalos, nem muito menos na força do nosso braço. Nós confiamos no Senhor. A Tua palavra é que tem valor para nós. As Tuas promessas é que verdadeiramente importam para nós. E é nelas que nós nos amparamos. É nelas que nós, Senhor, nos abraçamos. Por isso, em nome de Jesus, toca no nosso coração e ensina-nos a confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Participe agora com os seus dízimos e com as suas ofertas.